Sejam bem-vindos ao HubX Talks, esse podcast que a gente conversa com personalidades aqui do Ceará, empresários, atletas, artistas, para entender um pouquinho do seu segmento e saber como essas pessoas trilharam caminhos de sucesso e resultado. Hoje a gente está batendo um papo aqui sobre startups, investimentos com dois grandes nomes, a priori um grande nome que o outro está chegando, mas a gente já vai batendo papo. Meu grande amigo Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, meu irmão, da Cordel Ventures, que é um braço de investimentos em startups e negócios, que tem o Cordel Hub, a gente vai falar disso, mas prioritariamente ele é da Ipanema, uma agência de marketing, ou seja, o cara está no marketing há muito tempo, já trabalhou com várias grandes empresas e hoje está nessa pegada de negócios e business. Meu amigo, dá as boas-vindas para a galera, se apresenta. Claro que faltou muita coisa aqui eu te apresentar, mas se apresenta para a galera e vamos começar a bater esse papo sobre startups, sobre negócios, sobre investimentos. Bom, Eric, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer gigantesco estar falando com vocês aqui. E, cara, acho que acima de tudo eu sou um sobrevivente do mundo do empreendedorismo, né? Sim. Comecei com 19 anos, abrindo a minha agência, Ipanema, que está fazendo 20 anos esse ano. 20 anos. E agora em novembro faz 20 anos. E eu sou sobrevivente dessa tentativa de estar nesse mundo louco dos negócios. E tive oportunidades na vida que muitas pessoas abriram portas para esse moleque aí. Começou muito cedo essa carreira de empreendedor. E tive a oportunidade de ser coordenador geral da AGE, Associação de Jovens Empresários, 2013. Foi quando eu tive aí um grande contato com a inovação naquela época. A gente fez a primeira missão para o Vale do Silício. E aí em 2018 a gente funda a Cordel Ventures, eu e o Strauss, com foco em ser uma venture capital. Era para investir em startup. Só que aí, cara, o mercado já ainda não estava tão maduro como está hoje. Ainda mais no Nordeste, né? No Nordeste. E a gente entendeu que precisaria começar por uma outra ponta e a gente começou acelerando startups. Criamos uma metodologia própria de investimento e aí a história foi feita aí ao longo desses 6 anos que a gente está comemorando. Hoje, dia 26 de julho, a gente está comemorando daqui a 2 dias, fazendo aniversário lá no nosso hub, a festa. Com a novidade, né? Que a gente várias novidades. Esse episódio aqui para te falar muito dessa novidade que eu queria conversar com vocês. O Strauss está chegando daqui a pouco, né? Vai falar um pouco também da visão dele, ele como advogado, né? E tem esse conhecimento no investimento também, mas a gente vai tocando aqui. Queria dar alguns recadinhos, irmão, antes da gente começar, né? A gente tem... para você que é criador de conteúdo, quer soluções completas para se posicionar no digital, conta com o HubX Studio. É um espaço que vai te dar soluções completas para você criar o seu infoproduto, para você criar o seu podcast ou videocast, para fazer live, tudo que você precisa para se posicionar no digital. Cordel Ventures e Cordel Hub faz isso muito bem, né? Quem não está no digital hoje em dia, né, Marcos? Tá de fora, né? Então, você como profissional autônomo, liberal, como a tua empresa quer se posicionar melhor no digital, você precisa produzir conteúdo intencional e estratégico. Então, conta com o HubX para te ajudar com isso. E outro recado aqui, para quem gosta de podcast, a gente tem a nossa comunidade, que é o Podcast Experience. Tava batendo um papo aqui em off com o Marcos, né? Que a gente vai ter a nossa 3ª edição do Summit em São Paulo, no dia 19 de outubro. É uma imersão com grandes players do mercado para falar de algoritmo do YouTube, cortes, tudo que você precisa saber para ter um projeto profissional e que cresça. Então, dia 19 de outubro, é o Summit do Podcast Experience. Procura lá no Instagram, já faz tua inscrição e não perde. Quem é da podosfera, a obrigação tá lá. Então, recados dados, vamos começar a falar aqui sobre Cordel Ventures, que está aqui na tela, para a gente entender o que é o guarda-chuva da Cordel, né? O que a Cordel oferece como negócio. Legal. Bom, a Cordel começou com esse intuito de trabalhar com investimentos. Começamos entendendo aí essa questão de mercado que a gente falou, a gente foi indo para a questão de acelerar startups. E hoje, a gente atua em 5 grandes áreas que a gente chama. A primeira área é gestão de espaços de inovação, onde a gente tem um aqui em Fortaleza, que é o Cordel Hub Fortaleza, e temos outro na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, que lá é o nosso Cordel Hub Cariri. Atuamos também na área de startups e participações, onde a gente tem o nosso programa de aceleração, temos outro papel que é atuar como advisor, que é o conselheiro da startup, e atuamos também em sociedade com alguns outros negócios.
Atuamos também na área de corporates, que é levar a inovação para as empresas tradicionais. Atuamos na área de novos negócios, que a gente está bem quentinha a notícia. Uma área de educação, um portal de educação sobre startups e investimentos, a gente está lançando muito em breve. A gente tem a área de editais, participação de fomentos e tal. E por último, a área de investimentos, que a gente capta investimento para startups ou para empresas como um todo. E também temos o Cordel Club, que é o nosso clube de investimentos, onde a gente traz pessoas para debater, trazer boas práticas de investimento e apresentar oportunidades do momento aí que esteja acontecendo. Então essas são as grandes áreas da Cordel hoje. São como se fossem pilares que vocês olham e observam, né? Exato. Cara, vamos destrinchar cada pilar desse, né? Porque eu tenho muitas dúvidas e perguntas, acho que a audiência também tem, para entender um pouco mais sobre esse segmento. O primeiro que são os espaços, né? O que esses espaços oferecem para uma startup. E antes disso, em outro podcast nosso recentemente, teve o Arthur Frota, né, da Talos, que é uma das grandes startups aqui. Inclusive foi residente lá do nosso hub. Foi residente lá, ou seja, com certeza se beneficiou do conhecimento, do network. Então, na tua concepção, o que é uma startup e o que não é uma startup, para a gente começar, para depois falar dos espaços. Tá. Bom, startup é um negócio que você usa através da tecnologia para ter venda recorrente, ou seja, todo mês você tem um assinante ou alguém que pague pelo teu negócio, que seja escalável, ou seja, que você consiga vender para muita gente sem necessariamente aumentar a tua estrutura para isso de forma proporcional, e você tem que ter uma visão de tecnologia que te ajude nesses outros passos. Então, se você tem um negócio de venda recorrente que é escalável e usa tecnologia, é uma startup. Não necessariamente o produto tem tecnologia, mas a startup usa de tecnologia, não é isso? Exatamente. Não necessariamente ela precisa ser de um produto ou um serviço de tecnologia, mas ela usa muito bem tecnologia, bem por aí. Exatamente. Show de bola. E aí, existem aí, não sei se centenas ou milhares de startups pelo Brasil, no Ceará deve ter algumas centenas, e estar em espaços como o de vocês em Fortaleza e no Cariri é um diferencial, porque você está ali num ecossistema e não está sozinho numa bolha. Fora esse diferencial de estar no ecossistema, o que mais que o Hub, o Cordel Hub, Fortaleza, Cariri oferecem para startups crescerem? Legal. Bom, no nosso programa de aceleração, a startup que passa nesse programa, que participa dele, tem um espaço de graça. Né? Ela não dá... Escritório. Tem um escritório lá, uma sala, que não é de graça, né? Ela cedeu um percentual da empresa para a gente poder fazer as entregas e, em troca disso, ela pode ter o espaço para usar. Além disso, eu falo que o espaço, cara, o hub, é onde a mágica acontece, né? Eu literalmente já fiz fusão de negócio na Copa. Cara, tomando um cafezinho. Tomando cafezinho. Boa. Então, um cara chegou para mim e falou, Marcos, rapaz, esse meu negócio aqui, cara, eu vou encerrar ele, não é foco da minha empresa. E eu falei, peraí, tem uma pessoa bem ali. Eu atravessei, fui lá dentro da sala, puxei o cara e falei, vocês vão fazer uma fusão agora, senta aí e debate. Literalmente dessa forma. Então imagina você estar num ambiente onde você tenha pessoas que têm um propósito, se não igual, muito próximo ao seu, que essa galera tem sede de crescimento, tem uma colaboração muito grande, ou seja, você troca abertamente ideias sobre as tuas dores, tem conexão com grandes empresas, além disso tem eventos, mentorias, pode gravar podcast, aliás, HubX que administra lá a nossa área de podcast. Bem lembrado. Então, pode fazer reunião, tem salas de reunião, então é um lugar mágico onde os business acontecem, né? Então, você está do lado de uma grande empresa, por exemplo, lá no Cariri, como a Claro, que a gente tem. Pô, é uma grande empresa, uma gigante na área de telecomunicações, você está trocando ideia com eles. Ou aqui em Fortaleza, que você tem uma PWR consultoria, que você tem um grupo Cidade de Comunicação, que você tem uma Fortes Tecnologia, uma Frutibis, enfim, são 11 grandes empresas que a gente tem lá conosco. Então você imagina ter um ambiente para ter acesso direto ao dono, aos diretores desses negócios. Então só o network que você faz já é a mágica, que é onde tudo acontece lá. Show de bola, meu amigo Marcos. E teve uma novidade recente que eu acompanhei nas redes sociais, que agora, após 6 anos, né, virou o Cordel Hub. O Cordel Ventures assumiu a cara e a identidade total do Hub e já veio com outra novidade, que é o espaço lá no Cariri, que não tinha, né? Ou seja, o pessoal lá deve estar sedento. Pô, novidade e tal, startup no Cariri. Como é que é isso? A gente já tinha uma parceria com o Cuida, que é um grande cowork que tem lá.
fizemos uma primeira parceria de um ciclo de aceleração de startup lá local, e a parceria deu tão certo que virou essa sociedade e hoje o Cuida Cowork se transformou em Cordel Hub, né? Então, em vez de ser um cowork, agora nós temos um hub de negócios e inovação lá no Cariri. Então, você que está acompanhando a gente, é do Cariri, é da região, se conecta lá, procura Cordel Hub Cariri nas redes sociais, que tem muita coisa bacana para você poder participar. Cara, inovador e ousado, né? Porque quem diria ali no interior, geralmente nas capitais do Nordeste, às vezes não tem uma maturidade para falar de startups, não tem tantos investimentos, imagina no interior, né? Então é algo ousado que vocês estão fazendo em parceria com a Cuida, que agora é Cordel Hub Cariri, e boas ideias podem aparecer de lá, quem sabe grandes negócios, né? Então falamos do espaço, né? A importância do network estar conectado, empresas e negócios estarem acontecendo. O segundo pilar que você tinha comentado, qual seria? Daqueles 5. O segundo é de startups e participações. Participação em startups, você está falando de equity. Exatamente. Equity. Então, vocês, como um grupo, visualizam startups que têm potencial e chegam querendo aportar equity para acelerar aquela empresa. Exatamente. E aí participa, quais são os critérios que vocês usam para a seleção dessas startups? Legal. Toda empresa, basicamente, que atua na área de startups, ou investimento, ou aceleração, ela tem uma tese de investimento. A nossa é muito clara. Negócios B2B, tem faturamento a partir de R$10 mil e tem que ter 2 sócios, sendo um deles de tecnologia. Se você tem um negócio que está dentro desses critérios, você pode se conectar com a gente e a gente pode entregar o melhor para você. Já está elegível, né? Então, exatamente. Tem muita gente que acha que tem uma ideia boa de uma startup, mas ainda não validou nenhum real. Então, ficar só no campo das ideias tem que estar tracionado, né? Existem programas, isso é bem bacana de colocar, Eric, que a gente tem o que a gente chama de esteira de negócios de inovação. Né? Então, ele sempre começa com a ideação, você vem para a validação, depois a tração e depois a escala. As 4 fases básicas do desenvolvimento desses negócios. Existem programas de ideação no estado onde você não precisa dar percentual do teu negócio, onde você não paga para participar. Você tem do Sebrae, você tem o Corredores Digitais, você tem programas de ideação. Então, se tu está na fase da ideia, se conecta com esses programas, eles vão te ajudar melhor. Né? Você não vai precisar desembolsar grana, você vai desembolsar o maior insumo que todo mundo tem, que é tempo. Tempo e energia. Né? Mas tirando isso, se você conseguiu provar que o teu negócio tem alguém querendo pagar por ele, aí você vai, se conecta com a Cordel, e existem outros players que atuam nessa próxima fase, que é a de validação ou de tração, que é onde normalmente a gente atua. E depois que ela já cresce, já ganhou o mercado, você vai buscar players para te ajudarem na escala, porque aí é grana, você tem que queimar dinheiro para pagar o aquecimento do teu negócio. Então, a Cordel, a gente atua numa tese muito clara, que é ajudar esses negócios que começaram a vender, a se estruturar para vender muito mais. Certo. Então, a gente tem uma tese que, ao longo do nosso programa de aceleração, a gente quer crescer em 3 vezes o faturamento do negócio em 6 meses. Em 6 meses, é muito rápido, né? Exatamente. Bem ousado, né? Mas o cara que já tem essa mínima tração de faturamento de 10 mil ou mais, ele já entende um pouco do negócio dele, muito, mas falta aquele 4x4, dá uma tração mesmo no negócio para ele poder escalar. Exatamente. E é nesse olhar que vocês entram, e para quem é leigo e está assistindo, né, o cara vem oferecer equity um pouco da empresa. Então isso já é considerado uma rodada de investimentos na empresa, para a galera que não entende essas nomenclaturas, como é que funciona? Não é uma rodada de investimento, mas é um equity por aceleração, né, certo, que a gente chama. Então, existem fases de investimento em startups, que aí é um outro papo, que normalmente você começa ali o que o americano chama de FFF, né? Que é Family, Friends and Fools. Então, é aquela primeira pessoa que vai acreditar em você, cara. Normalmente é tua mãe, teu pai, um familiar, um primo, um amigo. Aquela pessoa que vai te emprestar uma grana para tu começar o teu negócio. Depois disso, normalmente você vai buscar um investimento anjo, que aí já é alguém mais qualificado, preparado, que vai entender a tua ideia e vai te ajudar a chegar em alguns pontos, te ajudando inclusive com dinheiro. Certo. Depois você vem pré-semente, semente, que a gente chama de pré-seed, seed, e aí vão as séries A, B, C, D, até o IPO, que é você abrir o teu capital numa bolsa de valores. Então essas são as fases, e a gente ajuda até você chegar ali na série A, a gente ajuda bastante a startup. E depois disso existem outros players qualificados para ajudar nesses momentos, né? Então, por exemplo, a gente tem a Hub Local, né? Que é a primeira startup
que a gente acelerou, que inclusive escreveu o livro aqui, A Jornada das Pega aí. Startups. Já teve aqui no nosso estúdio Do batendo Felipe papo. e do Rodrigo. Sim. E que, inclusive, eles citam aqui um pouco da nossa história. A gente brinca, viu, Eric, que eles têm que fazer o proibidão, que eles não puderam contar aqui. Sim, foi só um prefáciozinho aqui foi ali. a história bonita aqui. Mas que essa primeira startup já está numa série A. Então ela já está conectando a outros players para ajudar ela a chegar em outros patamares que ela ainda almeja chegar. Né? Para quem não conhece ainda, pessoal, pesquisem aí um pouco da história da Hub Local, que é uma startup genuinamente cearense. Exato. Começou ali pequenininha, hoje já teve rodadas de investimento altíssimas. Exato. E basicamente ela é uma startup que ajuda o teu negócio a se posicionar no digital melhor. Nos mapas e listas da internet. Para as pessoas te encontrarem teu negócio melhor. Se a pessoa for pesquisar, vai te achar melhor, né? Exatamente. Isso basicamente é isso, mas é um Exatamente. serviço de muito valor que as empresas e negócios precisam, né? Em resumo, Eric, hoje existem mais ou menos 50 diretórios na internet. Para quem não sabe o que é o diretório, Google Meu Negócio, o Waze, Foursquare, mapa do Uber, mapa do WhatsApp, enfim. Tem mapa, é um diretório, como É um se fosse diretório, é um mapa e lista da internet. Então, quantas vezes tu já digitou o endereço de um lugar e quando colocou para na rota estava errado? É um erro de cadastro nesses diretórios. Eles criaram um robô que resolve esse problema. Em resumo, a Hub Local é isso. Ou seja, e mostrou valor para o mercado e para as empresas, por isso cresceu tanto. Olha, você imagina que cada ponto de venda que você tenha, você tem que ter 50 registros. Você imagina uma grande empresa com 500 pontos de venda. Você tem que ter 50 vezes 500 para administrar. Praticamente impossível. Né? Show de bola. Aproveitar aqui que nosso grande amigo Strauss chegou, já chega aqui, ó. Vamos sentando aqui, sente aqui do seu lado aqui. E agora com a mesa completa, meu amigo Strauss, ó, dá as boas-vindas pra galera aí, seja bem-vindo aqui no HubX Talks pra gente bater um papo aqui sobre startups e a Cordel. Dá as boas-vindas pra galera. Bacana. Show de bola. É legal, né? Mais uma vez aqui tá contigo. É sempre um prazer a gente conversar e falar um pouco sobre essa nossa jornada, o que a gente tem construído com a Cordel. E a gente está nessa semana hoje agora de comemoração, né? Comemoração do espaço físico, são 3 anos de espaço físico, mais 6 anos de história de Cordel, que basicamente a gente brinca, né? A gente começou com uma mochilinha nas costas, batendo por aí, rodando, conhecendo o que estava sendo feito Brasil afora, para que a gente pudesse trazer essas experiências, essas iniciativas, logicamente, dentro do nosso contexto, porque é um cenário diferente, né? Nós precisamos trazer essa cultura, tanto para as empresas quanto para as startups, e é um prazer, mais uma vez, estar aqui compartilhando isso com vocês. Show de bola, show de bola. 6 anos de Cordel, 3 anos de espaço físico, agora com a novidade, né? Nos espaços novos do Cariri, espaço novo Fortaleza do Cordel Hub. E continuando aqui os pilares, né? A gente estava falando de participação de equity nas empresas. Uma dúvida, Marcos, as empresas startups, quando estão nesse início aí, não é comum elas buscarem, você falou Family Friendly Funds, né, que é aquele capital inicial dos mais próximos, mas elas não chegam a procurar em banco. O banco não é uma opção para essas startups, ou eles deixam isso muito de fora? Cara, isso é super importante desmistificar isso, né? Porque a gente viveu um momento muito pujante de investimento em startups. Então, a gente tinha muita grana no mercado disponível, a galera inflando o valuation, o quanto a pessoa acha que a sua empresa vale. Veio a pandemia, mudou todo o jogo, inflação, os juros, o dinheiro de risco diminuiu no mercado. Então, até então, se criou uma cultura de que, eu tenho uma ideia, vou buscar investimento para ela, alguém tem que investir em mim porque eu sou o gênio e a minha ideia é a melhor do mundo. E aí a gente teve o mercado que ele foi mudando com essas práticas de juros, dinheiro saindo do risco. Então, hoje a gente vive um momento um pouco diferente. Inclusive, investimento é uma das formas de você captar dinheiro para o teu negócio e não necessariamente a melhor, dependendo do momento que você está. Então, sim, banco é uma oportunidade. Sim, empréstimo. Sim, editais. Sim, investimento anjo. Sim, investimento de fundo. Para cada fase que você está no teu negócio, um tipo de investimento pode ser importante. E existe o melhor dinheiro de todos. Qual é? É o dinheiro do cliente. Esse é o melhor dinheiro que você pode ter. Então, não existe crise financeira que resista 100 ligações por dia, meu amigo. Boa. Então, se você tá ali, tá precisando de dinheiro, não tem um esforço comercial, cara, vai vender primeiro,
vai ter um esforço comercial, traz dinheiro para casa para se preocupar com o investimento. Isso é uma dor que vocês devem ver constantemente lá nas startups que entram no programa de aceleração de vocês, porque geralmente o cara, ele não tem tino comercial, ou zero tino comercial, ou é muito pouco. E o cara da startup, ele tem que buscar apoiadores, investimentos, parceiros, e isso como é que vocês cuidam lá nesse sentido de ensinar o cara a ser comercial? Cara, acho que esse é o grande ponto da nossa aceleração, né? Tanto que a gente chama que a nossa metodologia é chamada de go-to-market. Que é, cara, botar a empresa com o cara, vento na estrada, assim, na cara, pegando o mercado e tentando trazer dinheiro, né? Então, a gente pega muita ideia, Érica, que o cara investiu muito dinheiro no produto, lambendo produto, e ele esquece de vender. Ou ele nem acha que não sabe vender. Acho que o produto vende por si só e não é. Não é por aí, né? Acho que a Hub Local é um grande exemplo. Até ter 1000 clientes, ele não tinha tecnologia pronta. Então fazia no braço, no Forms, e vão provar que o mercado paga pelo que eu quero oferecer para ele. Ou então, muitas vezes, né, Marcos? O cara é apaixonado pela solução que ele acha que aquela é a ideal de mercado, sendo que não tem absorção, que é o que a gente chama de market product fit, ou seja, o fit do produto pro mercado, o quanto ele é absorvido pelo mercado. Então ele fica querendo empurrar goela abaixo do consumidor, né, do cliente, aquela solução que não tem aderência, né? Então, parte dessa ideia, parte dessa nossa aceleração é justamente isso, auxiliar nesse caminho da pivotagem do modelo de negócio. E tem um detalhe também de startups, que vocês também devem conviver com isso, porque geralmente uma startup ela está oferecendo um produto ou um serviço que ela vai criar mercado. É um comportamento novo do consumidor, né? O Arthur Frota do Talos falou muito isso, né? A gente estava criando um mercado ou pelo menos comportamento. Então você está criando algo novo, não é algo fácil de vender, né? Cara, na verdade, acho que até um ponto muito bacana que o Strauss acabou de levantar aqui. Não seja apaixonado pela solução, meu irmão. Se apaixona pela dor do mercado. Dor do mercado sempre teve e sempre vai existir. Por exemplo, qual é a empresa que não quer vender mais? É uma dor de mercado. Qual é a empresa que não quer otimizar custo? Qual é a empresa que não quer rentabilizar mais? São dores eternas de mercado. Existem formas diferentes de resolver essa dor. Então não se apaixone pela tua solução. Se apaixone pela dor do mercado que você quer resolver. Porque hoje você resolve de um jeito, Hub Local. Cara, 18 mil clientes no Brasil resolvendo uma dor de mercado. Amanhã ela pode resolver de outra forma, mas a dor continua a mesma. As empresas precisam ser achadas na internet, nas mapas e listas. Essa é uma dor real que existe e vai existir enquanto tiver tecnologia no mundo. Sim. Então, se hoje a ferramenta deles resolve de um jeito, amanhã pode resolver de outro. Então, acho que essa é uma grande dica, cara. Se apaixona pela dor. Fica muito mais fácil. Porque existe a inovação incremental e existe a inovação disruptiva. Super bacana colocar isso, tá? Disruptiva é aquela que realmente você está criando algo novo no mercado, né? Por exemplo, quem nunca teve o telefone em casa, eu lembro de eu criança, que a minha avó colocava o cadeado no telefone. Quem lembra disso? Sim. Pra gente poder... Porque era caro para não discar lá no disco. E hoje a gente tem essa ferramenta na mão. Foi incremental ou disruptivo? Disruptivo. O próprio Uber, né? Uber, né? iFood. Cara, eu já discordo. Ah, não. É só uma nova forma de fazer algo. É uma nova forma de fazer o que já existia. Certo? Por exemplo, Uber. Não tinha táxi. Sim. Foi o jeito de pedir. É a forma de utilizar a mobilidade que mudou. Tá. Mas a dor é a mesma e a solução já existia. Já tinha alguém dentro de um carro que não era o seu carro, que você entrava no carro para poder se deslocar na cidade. O iFood, antes dele, tu não pedia pizza no telefone no domingo na tua casa? A dor já existia de mercado, já existia uma solução, ela foi melhorada. Foram incrementadas, que é esse termo que você trouxe. Exatamente. Tá. Disruptiva, cara, é quando realmente é algo completamente novo. Vamos dar um exemplo? Certo. Inteligência artificial. Tá. É completamente novo. O game tá mudando o jogo com essa nova tecnologia. Sim. É o que já existia de um outro jeito, mas agora é completamente disruptivo. A forma que a gente trabalha está mudando. Sim. Falando ainda desse segundo pilar, né, que é da participação do equity, né, trazendo a tua experiência jurídica, Strauss, o cara também, geralmente, o startupeiro ali, o que está começando, tem zero noção
de qual formato da empresa dele deve ter. Uhum. Se vai ser limitado, se vai ser como for, e como essas participações vão ser feitas. Se pudesse orientar em dicas gerais para a galera que está começando, qual é a melhor forma de ter a empresa da startup? Isso é legal, Eric, porque o pessoal chega com fórmulas prontas, né? Desde que inventaram o Google, né, o pessoal até brinca, né, dizem que é o pai dos burros, porque assim, você vai lá e tem uma solução pronta, sendo que é como uma pessoa que vai procurar um médico. Né? Você não já chega com a receita, você não chega com o diagnóstico, você vai primeiro oferecer o que você tem, o seu cenário, as suas dores, para aí sim vir um diagnóstico. Sim. Então não tem receita pronta. Mas o ideal é que você dê o início, né? Comece a fazer, e lógico, minimamente estruturado. O minimamente estruturado é entender quem é que vai fazer parte desse projeto, porque até então é um projeto, né? Você não tem um negócio formalizado. Quem vai fazer parte, o que se espera daquele time, onde você quer chegar com aquela ideia de negócio. E aí sim, você começa a setar expectativas, evita frustrações, faz minimamente um acordo, que aí a gente chama de memorando de entendimento, porque é algo preliminar a uma sociedade. É antes de um contrato. Isso, é antes de um contrato, antes da formalização. E aí você seta expectativas, seta metas, seta funções e seta dedicação, né? Porque pode ser que aquela pessoa não se dedique full time, até porque é um negócio inicial, então ela vai precisar ter renda de outro lugar, né? Então você seta de como é que esse negócio vai se desenvolver e aí você passa minimamente a criar uma regra dentro daquele formato de sociedade que ainda não é uma sociedade. E quando for estabelecer o contrato, né? Quem eu ponho no quadro societário? Vamos supor que eu tenho um time lá, dentro da tese de investimento de vocês, né? Tem que ter no mínimo 2 sócios. Uhum. Vamos supor que eu tenho 3 sócios ali na minha startup. Quem deve ir para o contrato? Quais percentuais o cara deve colocar para cada sócio? Tem uma noção disso? Legal, Eric. É basicamente nessa lógica, né? Eu desenho primeiro como é que eu quero desenvolver aquela atividade. Pode ser que eu precise de tecnologia de cara. Pode ser que eu não precise. Pode ser que eu precise ali, minimamente, operacionalizar o que eu já tenho, né? Manualmente mesmo, de forma artesanal. Então, se eu vou precisar de uma forma artesanal, eu não preciso de um cara de tecnologia, não, que a gente chamaria aqui de CTO. Mas no meu roadmap, ou seja, na minha construção do negócio, eu vou precisar desse cara na fase 2, na fase 3. Então eu já faço uma projeção de que eu vou precisar desse cara e ele vai ter que vestir determinada cota de capital social. Eu crio uma margem para isso. Que a gente deixa essas cotas em tesouraria, como a gente chama no direito. E eu já trabalho esse time com as necessidades iniciais, seja de comercial, seja o cara que vai ficar à frente do negócio, na operação, que é o CEO, ou seja, eu desenho as necessidades de acordo com o time que eu tenho. Se eu não tiver ainda esse time completo, eu vou buscar, né, no decorrer desse desenvolvimento. E aí sim, com base no desenvolvimento dessa atividade, no quanto cada um vai exercer a sua função, porque pode ser que o cara esteja part-time, pode ser que ele esteja full-time, e isso também pode ser flutuante de acordo com o batimento de meta. Então, você estipula as necessidades, as projeções, e aí você consegue minimamente ser um pouco mais razoável dentro dessa distribuição de capital. Porque a gente vê, às vezes, romantizado nesses filmes aí, né, de grandes startups. O cara, meu amigo de quarto ali, começou da tecnologia, eu te dou 2%, eu te dou 5%. Aquilo ali existe, Facebook, né? Tipo um Facebook da vida, mas não é bem assim, né? Ou funciona assim, eu vou no começo já definindo ali, porque às vezes sociedade é um negócio difícil, vocês também devem conviver com isso, né? Dentro de várias startups ou empresas que estão com vocês, o cara, para você escolher um sócio para estar no teu negócio, que pode ser um negócio que pode virar centenas de milhares ou até milhões de reais, você tem que escolher muito bem, né? Então, essa escolha do sócio tem que ser muito bem pensada também. Porque se for só um serviço, eu contrato o cara ali, né? Exato. Mas se é um sócio, uma cabeça pensante, eu preciso estar lá. A gente até brinca que uma graduação que a gente tem que fazer é psicologia, porque é um dos maiores elementos que a gente trabalha no dia a dia, né? E lógico, vai surgir a sociedade de boteco, o cara tá tomando uma lá com o outro, de repente uma ideia de negócio, acha bacana, e vamos ser sócio e toca. Isso vai ocorrer, logicamente, né? As relações, o networking, é assim que as coisas se desenvolvem. Porém, é importante conhecer um pouco do outro, né?
tanto de habilidades, né, de que ele possa desenvolver dentro da sociedade, quanto de perfil. Porque muitas vezes um cara tem um perfil mais dominante, o outro também pode ser um choque de sociedade, ou seja, tem que existir uma capacidade de diálogo, né? Existe também uma necessidade de conformar expectativas, de apresentar o que cada um vai oferecer dentro daquela sociedade, dentro daquele formato de negócio. Então, o quão aberto você é, o quão tranquilo isso é exposto, vai evitar, né, o atrito, né, aquele dentezinho ali que uma hora ou outra vai atrapalhar. Eu estava, inclusive, agora antes de vir para cá, estava numa reunião tratando exatamente sobre isso, de uma pré-sociedade que não se concretizou e que de forma muito aberta a gente expôs alguns motivos e mantém-se o laço, mantém-se a relação, ou seja, não preciso romper porque aquela sociedade não ocorreu, né? Sim, a amizade fica, a amizade fica, no né? negócio... Mas de forma muito transparente. Então, a maior premissa aqui é justamente a transparência, e aí você vai conseguir manter relações, entendendo o que cada um pode oferecer de cada lado, as habilidades e também o perfil comportamental. Só para finalizar essa questão jurídica aí, dentro dos anos, quais são as maiores dores jurídicas que uma startup pode ter de acontecer, que vocês já viram, não só dentro da casa, mas que vocês viram no mercado? Dava um podcast, acontecer. viu? Ele dava um podcast um só livro. para isso aí. Dá um livro, mas assim, o principal que eu vejo é que as startups começam a crescer, começam a ser um pouco mais interessantes para o mercado e geralmente os empreendedores eles têm a humildade de buscar um aconselhamento, né? E você não é conselho de você mesmo, então não existe isso. Tanto que grandes empresas, grandes conglomerados, eles têm um grupo de conselheiros para, obviamente, ter um olhar externo que vai trazer aquilo de forma técnica, né? Então, geralmente elas vão, quando vão precisar de capital, vão captar aí com investidor anjo, seja um fundo, seja um grupo de investidores, eles vão sem nenhum traquejo de negociação e já abrem ali de cara algumas fragilidades que não deveriam ser expostas e também, né, como não tem esse traquejo de negociação, acabam tornando ruidosa essa relação, não tem começo, nem meio, nem fim, não tem ponto de tratativa, coloca só o valor pela participação, não tem as cláusulas contratuais previamente definidas, né, ou estabelecidas, pelo menos o setup que a gente chama, né, o que pode ou o que não pode ocorrer dentro daquela negociação, e isso geralmente frustra ou gera uma repercussão lá na frente no desenrolar desse contrato. Resumindo, seria assim, a falta de entendimento, conhecimento do cara, e às vezes ele aceita tudo que está lá no papel que foi oferecido para ele, ou não deixa claro todos os objetivos e o roadmap ali, e aí isso lá na frente vai dar briga. Como ele previamente ele não se planejou, você chega para uma conversa, você sabe o que você deve, obviamente, apresentar, o que você quer, o que você espera, o piso, o teto. Como geralmente ele abre sem essa organização, ele fatalmente vai ter um problema, seja ali na tratativa ou seja no futuro dessa relação. Legal. Falamos da importância do local, das startups estar dentro de um ecossistema, falamos um pouco de equity, né? Falar do terceiro pilar que você mencionou no começo aqui, Marcos, que é a questão do corporate, né? De como vocês ajudam nesse sentido. Cara, toda empresa tem que inovar, né? Nos horizontes de inovação existe o H1, H2 e H3. Né? H1 é o que você faz hoje. Você tenta melhorar ali. O H2 é o que você tenta fazer de melhor que você já faz hoje, buscando alguma coisa. E o H3 é aquela parada assim, cara, o que eu vou fazer para quebrar o meu negócio, para tentar fazer algo novo dentro do que eu já aprendi, sempre focado o quê? Na dor de mercado que a gente falou ali atrás. Então, assim, as empresas precisam ter governança de inovação, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é ajudar a montar um conselho de inovação. É uma área ali que vai debater inovação na empresa, mapear dores, que eles saibam ou às vezes até não sentem a dor, mas tem. E aí a gente ajuda a priorizar essas dores e busca solucionar através de conexão com o ecossistema de inovação. As três formas são muito simples. Uma que a gente chama de plug and play, que é o quê? Cara, tem uma situação pronta no mercado, uma startup ou uma empresa pronta, conecto com você e resolvo tua dor.
2, eu posso abrir uma chamada e falar, mercado, quem é que pode ter uma solução para isso aqui para mim? Ou 3, eu tenho que ir para a academia, com as universidades, tentar desenvolver uma solução ali. Às vezes tem alguma patente na universidade ou tem algum processo novo que eu posso buscar. Então a gente busca. Tem agora uma empresa muito recente que a gente vai... O grande desafio dela é a automação na área comercial. Então, eu vou precisar de processos e de ferramentas, que é a tecnologia. Então, a gente vai atuar ajudando eles a resolver essas dores. De forma muito clara é isso. E aí, avançando, claro, se você já tem uma governança pré-estabelecida, já tem uma visão do que você quer, a gente chega a atuar, inclusive, com CVCs e CVBs. Vamos lá, as siglas, né? Muita sigla e muito inglês, né? Sim. Mas CVC, Corporate Venture Capital, que é a empresa que quer investir em outras startups, outras empresas. E a Builder, CVB, Corporate Venture Builder, que é onde você quer fazer negócios dentro do seu ou ajudar negócios a serem desenvolvidos dentro do seu. Então a gente tem um caso que o Strauss toca o projeto, que é a Balance Ventures, por exemplo, que 4 grandes empresas da área de tecnologia para contabilidade e finanças se juntaram para investir em outras startups nesse segmento. Então a gente ajuda também, aí já são empresas que já são de tecnologia, já tem uma governança, já tem um processo e maturidade para, junto com seus concorrentes, investirem juntos em outras empresas do segmento. Então, de forma bem resumida, dessa forma que a gente atua nas organizações. Então, nas organizações, nas empresas, vocês teriam um olhar de fora, sendo um conselho de inovação. Exato. E vai ser, cara, para esse teu problema aqui, talvez tenha essa solução plug and play aqui que já vai resolver. Cara, esse aqui vai precisar de um investimento de alguém do teu nicho, do teu segmento. Então, vamos chamar aqui o mercado. Então, vocês funcionam ali como um conselho mesmo para essas empresas de startups que estão começando. Temos toda uma metodologia e, claro, além disso, eles são convidados a participar do nosso ecossistema. Lembra que eu falei lá atrás que é onde a mágica acontece? Sim. Então, se ele está lá dentro, a gente teve um caso da Fortes Tecnologia, o Zé Carlos Fortes, mantenedor, uma empresa corporate aí que está com a gente desde o início do nosso espaço, há 3 anos, que ele fez vários negócios porque ele estava vivendo aquele espaço, né? Então, a importância de não só ter o olhar interno, né, trazer a inovação para dentro, mas eu me conectar com o ecossistema para eu respirar. Cara, só às vezes de você fazer uma reunião fora da tua empresa, o olhar muda, a percepção da dor muda, enfim. Então, é isso que a gente oferece. O José Carlos até comenta que, assim, tem os negócios que ele fez diretamente pelo Hub e tem negócios que ele fez indiretamente, porque ele abriu ali uma chamazinha na cabeça dele, ele rapaz, isso daqui é interessante. E ele foi colocou pesquisar de mercado, algumas coisas que colocou no radar e acaba fazendo um outro negócio colateral. Então, tem muitos ganhos diretos, mas tem muitos ganhos colaterais ainda mais, né? E essa novidade, se você quiser citar aí os novos mantenedores que estão com vocês junto no Cordel Hub, né? Muitas empresas de nome, né? E vocês quiserem citar aqui, a gente conhece algumas, mas fale um pouco quem vai estar com vocês nessa nova jornada do Cordel Hub. A gente vem com alguns que a gente chama hoje de corporates, né? Os mantenedores são os corporates. A gente tem aí algumas empresas que estão com a gente desde o início, seja Fortes Tecnologia. Que é uma empresa reconhecida de soluções. Eu já fui cliente da Fortes quando fui diretor de um hospital, então usava quase todas as ferramentas deles lá. Exatamente. Temos a G4 Flex, que é uma empresa de tecnologia. Temos a Cardápio Web, outra empresa de tecnologia. Temos a RD Station Conversas Atalos, do Arthur, também como mantenedores. Aí temos a Fruitbiz, empresa fábrica de sorvetes. Temos... vai lembrando a história. PWR Consultoria, né? Cardápio Web, que é outra empresa de tecnologia que começou ali a historinha dela praticamente, né, dentro do Hub. Ela não começou lá, mas o início dela já se deu lá dentro do Hub. Hoje já vai com... Ela saiu do Hub porque ela não cabia mais, né? Sim. Começou com 4 pessoas lá com a gente. Começou com essa linha com 4 pessoas, já passam de 70, salvo engano. E é legal que ela já esteve do outro lado, agora está do outro lado, vendo esse Temos processo, a Compasso, que é uma empresa, junto com a Casa Relojoeiros, tem um grupo, né? Que é a empresa de mídia, OH, né? Out of Home, que é de outdoor, painel de LED, enfim, tá tanto aqui como no Cariri conosco. Temos a Ipanema Comunicação e a Fortes Nazar,
o escritório de advocacia do Strauss também como mantenedor. Acho que você não citou. A Dux Seguros. Dux, empresa de seguros também. Que é do grupo da Imobiliária Mega, né? Enfim, somos hoje 11 Então, mantenedores. e Temos a a gente- Claro lá no Cariri. É uma seleção, né? E falando de seleção, a gente não pode se esquecer do Fortaleza Esporte Clube. E o Fortaleza Esporte Clube. Fortaleza está lá dentro, infelizmente não é o Ceará, mas o Fortaleza é muito mais bem organizado nesse sentido. Eu acho que vocês estão melhores mãos. Mas é realmente uma seleção e precisa ter bons parceiros para se relacionar. A gente fala muito de network, né? Principalmente nesse o sentido do Cordel Hub existir é dar esse network, esse ecossistema frutífero para essas empresas florescerem, né? Então falamos desses pilares e um dos pilares mais importantes é a educação, né? Vocês têm que virar um braço de educação, porque quase todo mundo que chega com um novo negócio, nova ideia, está muito verde em vários outros segmentos. Eu gosto muito de uma expressão que uma vez eu vi na palestra do Murilo Gun, que ele fala que hoje em dia você tem que ter um conhecimento em T, formato de T. Você ter horizontal, você tem que conhecer sobre várias coisas de forma rasa, mas no teu core você tem que aprofundar. Então, sei lá, um médico, o cara tem que entender de vendas também, para se vender melhor, o seu consultório. Startup nem se fala, né? A gama de segmentos que tem dentro da startup, tecnologia, vendas, relacionamento. Então, a importância de virar uma empresa de educação que a Cordel Hub agora tem, né? A Cordel Ventures tem. O Strauss é também responsável por esse projeto. Mas é uma crítica que eu faço a todas as organizações hoje, que antes de tu fazer teu core business, Eric, seja qual for o teu negócio, tu tem que ser uma empresa de educação e de tecnologia. Né? Porque se tu não embarcar a tecnologia e tu não ajudar a formar teus colaboradores, cara, fatalmente o teu negócio vai ter algum problema. Então é nessa esteira que a gente vem desenvolvendo a área de educação. Né? Mas é muito nesse sentido, né, Eric? Para você ser um especialista, tem que ser generalista. E aí, nesse panorama, que a gente também estrutura hoje uma plataforma, que a gente tem uma plataforma própria, né, que a gente deve lançar aí nos próximos meses, trazendo todo esse conteúdo. Desde workshops, a mentorias, a cursos específicos voltados em algumas áreas. E a ideia é que a gente daqui a pouco consiga também apresentar já algo mais formalizado, aí, com reconhecimento de MEC, falando de ensino superior, voltado especificamente para a tecnologia. Então, vai ser uma área de membros lá que o cara vai acessar e o cara vai encontrar vários cursos, workshops, eventos gravados e presenciais e online, tudo lá falando para como administrar uma startup, como crescer uma startup. Isso de início, né? Mas como ele falou, a gente está partindo também para cursos técnicos e de educação superior, para formação nessa área. Então, tem muita coisa boa vindo aí. Já temos cursos presenciais que a gente faz também. Ó, já contem com o HubX para ter o podcast lá dentro da plataforma, só para falar de startup aí, vários episódios. Contem com a gente aí para isso. E aí, até de um posicionamento nosso, né? A gente começou trabalhando pura e simplesmente com startup, mas tanto eu quanto o Marcos, a gente vem do mercado tradicional, né? A gente trabalha, a nossa base é com consultoria, a minha área jurídica, a área do Marcos de comunicação, e por ter essa base e esse suporte agora, né, tanto com o Hub e trabalhando em startups, a gente tem a necessidade de trabalhar principalmente aí a aceleração também de negócio e economia real. Então, tem um programa de conselho, né, que a gente chama de advisor, e um programa de sociedades que a gente tem trabalhado mais fortemente, inclusive, que a gente consegue dar suporte aí o que você imaginar de empresas do mercado que a gente chama de economia real, de mercado tradicional. Isso é bacana, cara, sabe por quê? Porque assim, quando a gente fala a empresa tem um conselho, geralmente são empresas já grandes, de média para grandes empresas, tem um conselho. Então, às vezes tem uma empresa ali que é pequena, micro pequena, que às vezes ter um conselho é um luxo, mas ter uma consultoria que tem um olhar de fora vai conseguir indicar caminhos para aquela empresa crescer, né? Você quer ver uma coisa da metodologia que a gente faz? Eu chego para o empreendedor normalmente e falo assim, cara, me dá a tua wish list. O que é isso, né? Tua lista dos sonhos de quem tu quer se conectar, né? Teve um caso muito recente de uma pessoa que queria montar uma fábrica. Nós acreditamos num negócio, entramos de sócio nele, e a gente falou, a gente vai construir o caminho para você ter a sua fábrica. De forma muito recente, através de uma conexão que a gente fez, está se caminhando para concretizar o início dessa fábrica. Porque a gente conectou com alguém que já tinha máquina, mas não produzia o que ela queria produzir, e a máquina estava parada. Ou seja, então, um olhar de fora, um contato
uma ligação Exatamente faz isso, diferença, cara. né? Assim, na essência, o que a gente faz é conexão. E até lhe atualizando, que eu não passei, eu acho que na última reunião, a ideia é que a gente conseguiu fazer além, inclusive. Não só a fábrica e o ponto de venda, a loja, né, de varejo, mas toda uma jornada de experiência. Desde a produção, fabricação, varejo, e lá na produção a ideia é que a gente tenha um espaço, que nem você vai visitar uma vinícola, por exemplo. Então você vai visitar lá a plantação de cacau e vai poder experimentar o chocolate lá. Ele já falou que é uma fábrica de chocolate, né? Tá assistindo muito Renascer aí. Tá É assistindo quase... Renascer. Mas vocês foram além da wishlist dele, né? Vocês estão indo além, né? Exato, Bacana. cara. É ter alguém que sonha junto contigo, Eric. Quantos negócios poderiam ser maiores se as pessoas topassem sonhar com alguém, né? Então, a gente tá aqui para isso, assim, somos conectores para realizar sonhos. E até, assim, a ideia é que a gente consiga daqui a, nos próximos anos também consiga concretizar isso em um formato mais tradicional, que é livro, né? Que a gente tenha esse plano de escrever aí sobre essa jornada. E eu tenho feito muitas anotações nesse sentido. Essa semana eu estava fazendo justamente uma anotação que casa muito com o que a gente está falando aqui, que é a gente se depara muitas vezes com a barreira do descontentamento. Então, você tem planos e os planos você espera que eles se concretizem. Eles não vão sendo concretizados, você vai se frustrando, né? Você vai caindo na vala da frustração e começa a se limitar. Começa a pensar ali nos problemas e daqui a pouco você não consegue mais enxergar as oportunidades que você tinha. Sim. Consegue apresentar um caminho para chegar lá. E aí é nessa hora que a gente chega, né? Você tem alguns desejos, estão ali, você não consegue mais enxergar os cenários, aí a gente ajuda a desenhar esse caminho. E acho que tem uma questão de mindset também, que acho que é muito bacana, sabe, cara? Assim, a vida já impôs muitas barreiras nesse caminhar nosso, sabe? Assim, de muita dificuldade, de muitas vezes a gente olhar um pro outro e falar, e agora, cara? O que a gente vai fazer? Só que acho que vem da natureza do empreendedor não ficar focado no problema. Assim, o problema ele já existe. Sim. Não adianta ficar remoendo ele, entendeu? O foco agora é o que eu faço para resolver esse negócio. Porque ele já tá ali, ele não como vai você deixar. reage ao problema. Exatamente. Né? Então, se você ressignifica o problema, se você tira dali um aprendizado e você não fica remoendo ele o tempo inteiro, tipo assim, tem o problema, resolve e segue a vida. Então, problema de muita gente, né? A gente vê que a pessoa fica assim, eu não tenho time de vendas, eu não consigo vender. Cara, faz uma ligação, aborda um cliente, começa, resolve o problema, né? Isso serve para as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E a gente até brinca dessa questão da psicologia, mas isso é muito do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente já entrou em alguma sala lá com startup, enfim, com alguma empresa que a gente trabalha, e o cara tá ali, tão focado no problema, às vezes pensando já que não tem mais nem fôlego, que vai fechar no mês seguinte, e daqui a pouco a gente sai com a solução. Né? Teve um caso recente que o cara ele vendeu lá uma parte da sociedade dele. Hoje ele já recebe um prolabore super interessante dentro do negócio, tem a participação e assim, mudou total, né, o panorama dele. Às vezes o cara tá com água no pescoço, mas assim, ele não consegue enxergar que é só fazer assim para levantar apoiar. E a pessoa de fora vai lá e faz isso, né? Exato. Falamos dos 4 pilares, vou falar do último, né? O primeiro foi os espaços, né? Os hubs, Fortaleza, Cariri. O segundo, a participação, o equity que vocês fazem. O terceiro, o corporate, né? Que vocês fazem essa conexão com empresas e os mantenedores. Quarto, educação, né? Todas as startups têm que aprender a gerir um negócio, crescer um negócio. E por último, a Cordel Ventures também investe, né? Com um clube de investidores que foi criado também recentemente, né? Eu achei bacana porque dá possibilidade, hoje o Brasil, de alguns anos para cá, muita gente entrou na bolsa, muita gente começou a olhar para investimentos, até propagandas. Antigamente não via propaganda falando de CDI, CDB, o cara tinha um dinheirinho guardado na poupança. Isso eu falo de 10 anos para trás, né? Hoje em dia você vê propagandas, meu cartão dá mais CDI, meu cartão dá outro. Então, você vê o brasileiro mais antenado nisso. Só que também é muito difícil o cara ir sozinho, ir lá e começar a investir. Então, a importância de um clube desse de investimentos da Cordel Ventures. Cara, a primeira coisa é trazer boas práticas. Você nunca investe numa startup falando assim, Eric, eu quero a maior participação no teu negócio pelo menor valor possível.
A gente vê muito programa de televisão falando sobre isso, né? E a gente entende que não é dessa forma. As boas práticas, você tem ranges, né? Você tem fases de investimento, percentuais a serem colocados em cada fase. Então, a primeira coisa é criar a cultura do investimento da forma correta. Então, trocar ideia. Fala, cara, não é por aqui, é dessa forma. Então, essa conexão é muito importante. Os nossos eventos, que a gente reúne os empreendedores e essa conexão, é justamente para gerar esse ecossistema favorável para o investimento. E, lógico, a gente traz todas as possibilidades que a gente traz para os players, né, os associados da gente investirem, são todos negócios que nós já investimos neles. Ou seja, então, nós já colocamos o nosso na reta ali. Game aí. Exatamente. Então é uma tese nossa de só colocar negócios que a gente já investe e que a gente julga ser uma boa oportunidade. A gente tem uma startup que está fechando uma rodada, 1/3 da rodada foi fechada dentro do clube, que é uma startup de camisetas feitas com 20% de garrafa PET e uma tinta que o que está escrito reage na luz do sol para aparecer ou de noite brilha no escuro. Uma coisa super fantástica, fazendo campanha com Ambev, com Nestlé, enfim. Então, muita gente grande aí já sendo cliente deles. E o cara precisando ali de uma bridge, né, que a gente fala. É uma ponte para ele chegar no lugar que ele quer chegar, ele precisa de um investimento nesse momento. Então, a gente ajudou a ver quanto que ele precisa, ajudar a formar todo o pitch de investimento e conectar com players de investimento para ele poder seguir esse rumo. Então é meio que a continuação da esteira que a gente começou lá atrás com o negócio faturando 10 mil reais, esse negócio fatura 1,5 milhão por ano já. Né? Então ele foi buscar investimento para continuar nessa trilha de crescimento. Um exemplo que talvez encaixe com essa questão da bridge, da ponte, né? Conversando com o Arthur da Talos, né? Ele falou, cara, teve um momento que eu conseguia junto a um investidor um valor de 100 mil reais, mas eu precisava de uma contrapartida de no mínimo 10 mil reais, que ele não tinha no momento. Então, talvez tivesse um clube desse de investimentos entrando com 10 mil, o cara ia ter acesso a 100 mil e ia acelerar a empresa dele. Exatamente. Né? E uma outra máxima, né, cara? Assim, investir em startup não é aquele negócio que a gente é acostumado a falar assim, tá, eu vou botar 10 mil aqui, quando é que eu tiro, em quanto tempo, qual o retorno? Investir em startup, a lógica não é muito assim. Você bota e vai esperar o teu fruto amadurecer para você poder colher ele. Então, enquanto isso, você não vai ter dividendo, você não vai receber nada. Então, existe ali também controlar o ego e a ansiedade, cara. O risco é maior, mas o prêmio pode ser maior também. A gente calcula que em uma startup, que a gente pode fazer a saída no futuro próximo, a gente calcula em 240 vezes o valor investido. Bacana. Pô, bom. Onde você vai achar isso no mercado financeiro? Não vai achar. Não acha, né? Cara, para finalizar esse papo aqui, né? E parabenizar pelo novo momento, né? Cordel Hub, a Cordel Ventures com Cordel Hub aqui, Fortaleza, no Cariri. Nesses 5 pilares, com certeza vocês aprofundando nisso, vai amadurecer o mercado aqui no Ceará e no Nordeste e é muito preciso, né? A gente já conversou algumas vezes sobre a maturidade do mercado brasileiro, né? De startups. Ele está amadurecendo, mas ainda tem um caminho longo a ser percorrido, né? Tem. Comparando com outros mercados, como os Estados Unidos, por exemplo. Tem, porque é um ciclo, né? Você precisa ter empreendedores bem formados, aí vai desde a base escolar e com outro tipo de visão. Cara, coisas básicas. Falar inglês é fundamental. Então, você, meu amigo, quer empreender, não teve uma base de inglês na sua escola, cara, faça um curso correndo, pelo menos de conversação. Ter noção de programação é super importante, né? Enfim, então são caminhos ali que você tem que seguir para poder estar preparado para estar nesse mundo. E inteligência artificial, eu acho que todo mundo vai ter que operar de alguma forma, um chat GPT, enfim, essas ferramentas que a gente tem de inteligência artificial, porque hoje elas trazem eficiência e rapidamente você consegue resolver uma situação que levaria ali horas, dias e com a utilização correta, porque também não é só utilizar por utilizar, tem que saber utilizar a ferramenta. Isso vai deixar de ser diferencial e vai ser praticamente a obrigação de todo profissional no mercado. Vai ter que ser um skill do cara saber usar as ferramentas, não ser substituído por elas. Básica. Né? Tava vendo um vídeo esses dias de um advogado dizendo que aquela inteligência, Bard, né? Que é tipo o chat GPT para advogados, disse que o escritório dele demorava alguns dias para fazer uma petição que hoje em dia faz em horas. Claro que ele dá o esqueleto e eles vão fazer os detalhes ali. Então, é uma ferramenta que vai virar um skill que as pessoas têm que ter, principalmente startups. Porque imagine, por exemplo, o advogado, ele vai elaborar uma peça, né, uma petição.
Eu já tenho a base de dados da jurisprudência, que são os entendimentos dos tribunais. Todos os códigos de lei estão também lá. Eu já tenho o regramento, as leis. Eu já tenho os fundamentos, ou seja, os fatos eu vou apresentar e encaixar dentro daquela historinha, né? Relacionando com o regramento. Ou seja, eu já tenho todos os dados para montar um negócio. Então, algo que eu levaria provavelmente, sei lá, falando de um período razoável aqui, 10 dias para preparar uma petição, eu posso fazer, sim, horas, minutos, né? Com a tecnologia, isso obviamente sabendo utilizar a ferramenta de forma adequada. Show de bola. Senhores, deixa um recado final aí para quem quer entrar nesse mundo de startup, seja criando, acho que tem uma ideia que pode virar uma startup, ou quem quer investir. Eu quero entrar no Cordel Club lá para investir também, fazer parte desse mundo. Manda um recado final para esses dois tipos de pessoas. Bom, para quem quer investir, pode entrar em contato conosco para fazer parte do clube. A ideia é que a gente, inclusive, faça algumas ações agora nos próximos meses para incrementar, trazer um volume maior, porque quanto mais gente, mais oportunidade, mais negócio circulando dentro daquele universo. Então, fica o convite para fazer parte do Cordel Club. E sobre as startups, não fica deixando para depois, cara. Deixa para depois, vai vir alguém com a tua mesma ideia, ou vai vir alguém que tem um poder de execução maior e vai jogar isso na rua, né? Você vai perder o tempo e daqui a pouco... Eu já conheci várias pessoas que chegaram nesse caminho aí nosso. Caramba, eu tive essa mesma ideia. Teve a mesma ideia, mas não teve a mesma execução, né? Então é muito melhor ter uma execução bacana do que uma super ideia. Boa. Mestre Marcos. Cara, eu primeiro agradeço o convite. O primeiro lugar que a gente está falando assim, sobre essas mudanças muito fresquinhas, sim, muito recentes, né? Nos últimos 15 anos ou 15 dias, tudo isso aconteceu. Que parecem anos, né? Parecem anos, parece. Pô, só uma negociação demorou 6 meses, meu amigo. Só daí tu tira. Mas, cara, se você quer se conectar, primeiro, se você não está conectado, corre. Eu acho que uma coisa muito bacana que a tecnologia trouxe para o mundo, ele meio que acabou com o etarismo. Sim, porque hoje é independente da idade. O conhecimento está ao alcance de todos. Eu tenho muito jovem de 20 e poucos anos defasado para o mercado de trabalho. E eu tenho muita gente de 50 anos ou mais que num passado muito recente estaria defasado, hoje está super atual e está dando banho um monte de gente em qualquer área. Então, acho que a primeira coisa é se atualize, corra. Existe um estudo do Banco Mundial que diz que 65% das crianças que estão em idade escolar hoje, vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Isso é louco. Então, assim, você imagina o quanto esse mundo ainda vai mudar. A gente teve, né, uma evolução de tecnologia de 100 anos a cada ano. Agora é mais rápido. É mais rápido ainda, cara. O negócio tá muito cada vez maluco. vai ser mais rápido, né? Então, assim, vamos correr para salvar a pele. Eu acho que se eu posso dar um conselho para você que tá começando uma startup cara, eu não acho que a tua ideia é única no mundo, porque tudo que tu tá pensando, no mínimo tem 2 indianos e um chinês já fazendo. Então, assim, corre. O negócio, como o Strauss falou, é executar. Quanto mais rápido você consegue executar. E o feito é o melhor que o perfeito. A frase é antiga, mas ela é super atual. Cara, bota na rua, se conecta. Eu tenho medo. Eu não sei. Cara, hoje o mundo, ele comporta você testar, você validar. Perder o medo de errar, Eric. É fundamental para você se conectar nesse mundo. Porque quer uma boa notícia? Você querendo ou não, você vai errar. Sim. Então é melhor você ter a consciência, testando, errando rápido e barato para você poder crescer. Independente se é investimento, independente se é startup, independente se você é corporate, isso vale para qualquer uma das áreas. E quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, @CordelVentures. Vamos colocar as redes sociais aqui na tela, tanto dos dois como da Cordel, que a gente, quem quiser acompanhar, né, tem o da Cordel Ventures, né, que é @Cordel Ventures. Participamos de mais de 80 negócios, ou seja, empresas concretas que já estão rodando e tracionando aí. Lá tem os mentores da Cordel, as startups, as mentorias, leituras, eventos e o do Cordel Hub, né, que é o Inovação Aberta a Startups, são os espaços que tem tanto Fortaleza como Juazeiro do Norte, conectando grandes empresas com as startups mais inovadoras. Acelere seu negócio conosco. Então, @Cordel_Hub.
né? Então, sigam lá. E os dois feras aqui, Strauss Nazar, né? M&A, Valuation Startups, mais de 100 negócios acelerados, mestre em PI e transferência de tecnologia. O cara é mestre mesmo. Segue lá que ele também dá várias dicas aí, conteúdo bacana que o Nazar posta. E o Marcos Saraiva, pai, marido, empreendedor, advisor, investidor, especialista em marketing e vendas. Gera conexões e ajuda empreendedores e empresas a crescer. Marcos com o VC Saraiva. Meu irmão, meus irmãos, vai ter que cortar essa aí, viu, cara? Os limões. Meus irmãos, obrigado por topar bater esse papo. Foi massa, com certeza. Valeu. Insights valiosos para quem está nesse mercado, quem quer entrar nesse mercado e quem quer investir. E você que está chegando aí, ó, muito obrigado pela companhia. Até o próximo HubX Talks. Valeu!